E aí a gente entra no segundo tema aqui do podcast. Por que certos presentes, eles são muito bons para dar, mas não são bons para receber? E aí tem um artigo muito interessante que ele mapeou esse conflito entre o doador, né, no sentido, quem está dando o presente, né, ele usa o termo doador, e o receptor, quem está recebendo esse presente. E aí ele diz que existem diversos conflitos entre o foco de quem está dando e o foco de quem está recebendo. E que, por isso, tem muitos presentes que são muito bons para ser dados, mas muito ruins para serem recebidos. E que nós possamos desenvolver o entendimento de que qual é um bom presente de ser recebido, né? Então, é tirar um pouco o foco de ti, se tu quer dar algum presente para alguém, e pensar no outro, eliminando esse conflito que eu vou trazer, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conflitos aos quais levam a incorrer em erro na hora de presentear, justamente porque o foco está sendo tu como doador e não o receptor. Então, se tu quer dar um presente para alguém, o foco não pode ser as tuas vontades, os teus desejos, as tuas intencionalidades, tem que ser a do receptor. Mas quais são esses conflitos, né? E como eliminar esses conflitos? Então, vamos falar de 7 conflitos entre quem está dando um presente e quem está recebendo, que ao serem cometidos, e esses erros, né, acabam reduzindo a percepção do valor percebido, acabam reduzindo satisfação e acabam reduzindo a intenção de reciprocidade. O primeiro deles é a crença de quem está dando um presente de que o presente deve ser desejável. Como assim o presente deve ser desejável? Desejável no sentido de prestígio, desejado no sentido de um autoapelo, né? O doador, quem está dando o presente, ele tem uma motivação, mesmo que subjetiva, de gerar impacto. De ver o receptor fazendo uau, que presente incrível, né? Aquela coisa assim. Então, o doador, quando ele vai comprar algum presente, ele tá muito focado nesse item com esse apelo de prestígio. Quando o receptor não tá nem aí pro prestígio do negócio, principalmente se for uma pessoa que tem baixo status, né? Baixo materialismo. O foco de quem tá ganhando é o que eu vou fazer com isso aqui, né? Para que eu vou usar esse negócio? A minha Dinda mesmo, ela sempre me dá presentes muito úteis, assim. Me dá uma jarra, pote para guardar bolacha, uma vasilha para botar sei lá o que. Tipo assim, ela sempre me dá presentes que efetivamente são usáveis, né? E isso aumenta o valor percebido. Nossa, Dinda, lembra aquilo que tu me deu, tal coisa, tal coisa? Tipo, pra ela nem lembra. Não foi uma coisa marcante pra ela, sabe? Mas pra mim é muito útil. Então é ótimo. E aí essa é a primeira discrepância que acontece. Quem tá dando acha que aquilo tem que ter um grande prestígio, e não tem. Na cabeça de quem tá recebendo, aquilo tem que ser útil, né? Então, que nós possamos olhar por essa ótica ao presentear os pais, agora no domingo, e em qualquer outra data comemorativa depois, né? Se você estiver assistindo esse episódio depois. O segundo é o presente, ele deve ser de uso imediato. O doador acha, né? Mas quem está recebendo prefere a qualidade daquilo do que o uso imediato. Um exemplo é flores. Isso ele dá no artigo, né? Ele diz assim, quem tá dando acha que tem que dar a flor já aberta, né? Porque eu vou dar um presente que as flores ainda não abriu. Só que para quem tá recebendo, se a flor já tá aberta, ela vai durar muito menos. Então, se tem um buquê lindo, bem feito, né? Que tu tá querendo dar um buquê ou uma flor, e essa flor ainda não abriu tudo, ótimo, quem tá recebendo daqui a pouco vai ver aquele processo acontecendo, né? Vai ver aquilo ali florindo, abrindo, e vai durar muito mais a flor do que se ela já estivesse aberta, já encaminhando para morrer. Então, o presente, ele, na cabeça de quem tá dando, deve ser imediato, e na cabeça de quem tá recebendo, ele vai focar mais na qualidade, né? E menos
nesse imediatismo. Então, o doador foca na reação imediata e o receptor no potencial futuro. Terceiro, o presente deve ser tangível na cabeça do doador. Então, o doador, ele foca em presentes materiais. Eu tenho que dar e aquilo tem que ter um valor econômico, né? Aquilo tem que ter um valor substancial material. Quando, na verdade, um jantar, uma viagem, pode ser uma experiência muito mais marcante, pode gerar um impacto em termos de significado, de valor simbólico muito maior, só que o receptor acha que aquilo ali vai passar e que não vai ter importância. Quando, na realidade, todos os estudos referentes à memória e referente a bem-estar, o quanto gastar dinheiro com experiências ou gastar dinheiro com coisas, né? Qual que traz mais bem-estar, é unânime em todos os estudos mostrar que experiências elas trazem um maior bem-estar do que coisas. Então, por que sempre quando eu vou presentear alguém eu penso no que eu vou comprar e não na experiência que eu vou proporcionar? Dando um exemplo, esse ano nós montamos uma surpresa para o nosso sócio da Plano A, que, para quem não sabe, a gente tem um escritório de contabilidade, a Plano A Contabilidade, que atende só infoprodutores, né? E nós temos um sócio, o Matheus, e ele adora campo, né? Adora também estar no meio dos passarinhos e tal. E aí a gente começou, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu disse, já sei. Vamos meio que para um hotel fazenda no meio do nada, assim. E a gente não contou nada para ele, combinamos tudo com a esposa dele, e no final do expediente, na sexta-feira, dissemos, entra no carro que a gente vai sair para jantar, para comemorar teu aniversário. E aí começamos a andar, né? Acho que era quase uns 100 quilômetros daqui. E ele, meu Deus, mas onde é que a gente vai jantar, que é tão longe isso e aquilo, né? E quando nós chegamos lá, 1 hora e pouco depois, nós estávamos numa pousada no meio do campo, com um mirante lindo. E foi um presente que, com certeza, nunca mais vai ser esquecido. Então, nós nos preocupamos com o que era significativo para ele, né? E não necessariamente o bem material. E isso faz com que o valor percebido seja maior. Então, que nós possamos cogitar proporcionar experiências e não só focar no bem material, né? Porque quem tá doando acha que o bem material vai gerar aquela reação imediata. Nossa, que incrível, eu ganhei esse presente. E não tem essa, nossa, que incrível com uma experiência, né? Porque ela vai acontecendo, a pessoa vai vivendo a experiência. E aí, por vezes, o valor atribuído a esse tipo de presente pelo doador é baixo, quando, na verdade, o valor percebido por quem está recebendo é alto. Então, se você vai presentear alguém, pense que talvez proporcionar alguma experiência legal possa ser um presente muito mais significativo. Quarto, o doador ele deve surpreender. Então, quem está dando presente acha que tem que ser uma grande surpresa, né? Quando, na verdade, o receptor ele prefere um presente solicitado. Isso é muito interessante porque sempre acontecia lá em casa. A minha mãe comprava as coisas pro meu irmão e dizia assim, meu filho, mas tu não tem nada disso. E aí o mano olhava pra ela e disse, mãe, se eu não tenho, eu não gosto. Se eu não tenho, não me dá. Ai, mas é uma surpresa, né? É uma coisa nova pra ti. Não, né? É a mesma coisa, as pessoas vão me dar algum presente, vão me dar uma roupa com estampas. Eu não uso estampas. Ai, mas tu não tem nenhuma estampa. Mas se eu não tenho, é porque eu não uso. Então não me dê estampas, que eu não vou usar, entendeu? Aí isso é muito engraçado, assim. Quem tá dando presente acha que tem que ser um negócio assim que a pessoa não tá esperando. E aí quer surpreender, e aí quer dar uma coisa muito fora do normal. Mas se a pessoa não tem aquilo e nunca cogitou ter aquilo, é porque talvez ela não goste. Então não quer, eu vou dar um presente pro meu pai. O meu pai não tem um canivete. Tá, mas o meu pai quer ter um canivete? Tipo, eu falei canivete porque tem uns canivetes que são... Que muitos filhos gostam de dar pros pais, né? Que tem várias coisinhas dentro dele, assim, é múltipla funcionalidade. Tá, mas o que na prática se usa com aquilo, sabe? Tipo, na prática talvez não usa aquilo pra nada. Então... talvez não seja um bom presente de se dar. Então, não queira surpreender.
queira simplesmente fazer com que o negócio seja útil. Estamos na quinta. Doador deve ser generoso, né? Então, o doador, quem tá dando, ele tem essa crença de que ele tem que surpreender, de que tem que ser coisas caras e elaboradas, né? E quem tá recebendo, pouco dá bola para quanto custou aquilo, né? Assim, nossa, na verdade tá mais preocupado com o valor do que efetivamente quanto que custou de tempo e dinheiro. Então essa coisa de que, eu preciso me esmerar para fazer um negócio absurdo, né? Tipo o Guilherme fazendo decoração do quarto inteiro. Aí óbvio que aquilo dá trabalho, faz cartaz, pega as pétalas, despétala as pétalas, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe, não precisa disso. Tem gente que gosta. Mas eu acho que não precisa. Enfim. Aí depende também, tu tem que conhecer a pessoa que tu tá lidando, né? Eu sou muito prática. Acho que não precisa cartazes e pétalas e não sei o quê. Eu sou uma pessoa introvertida, né? Eu não sou uma pessoa extrovertida. Aí, análise de traço de personalidade para dar presente é um troço muito importante. Quando a gente entende traço de personalidade, nós mudamos muito o nosso processo de tomada de decisão com o dinheiro, porque se a gente se conhece e conhece para quem a gente está dando algum presente, isso facilita muito como que tu vai conceder aquele presente, que tipo de presente tu vai dar, porque se eu consigo fortalecer, né, o presente com o traço de personalidade daquela pessoa, aquilo gera mais satisfação. Então, eu sendo introvertida, né, ou seja, baixo nível de extroversão, não adianta querer decorar um quarto inteiro com cartazes ou me mandar um carro de som que eu vou querer morrer. Ou senão, eu sempre dizia pro Guilherme, pelo amor de Deus, tu nunca, em hipótese nenhuma, me manda buquê de flores na sala de aula. Eu tinha um medo que ele me mandasse na faculdade, porque eu não quero receber. Então eu já me protegia. Por quê? Eu tenho baixa extroversão, então eu não gosto desse tipo de coisa. E aí, é óbvio, né, que ao se conhecer em termos de traço de personalidade, isso facilita muito. Tanto para gastar dinheiro com nós mesmos, para que esse gasto desse dinheiro nos traga um maior bem-estar, quanto para quem está ganhando. E aí, inclusive, quero aproveitar esta deixa para fazer o meu próprio merchan, né? A partir do dia 4 de setembro, fiquei pensando nas datas, 4 de setembro, nós começamos o nosso workshop sobre traços de personalidade. Então, eu vou falar desde o que é traço de personalidade, como eles são determinados, quais são os teus traços de personalidade para que você possa medir, como que os teus traços de personalidade, eles influenciam as tuas escolhas financeiras, ou seja, o padrão comportamental de cada traço de personalidade com o dinheiro, e por fim, como que eu posso me beneficiar desse conhecimento para construir um planejamento financeiro e tomadas de decisões que estejam atreladas ao meu traço de personalidade, porque isso vai fazer com que eu viva melhor. Então, essas são as nossas 4 aulas que começam, então, no dia 4 de setembro, 4 de setembro, então tem 4 de setembro, 4, 5, 6, e no dia 7 temos a nossa tradicional live ao vivo no YouTube, às 5 da tarde, no domingo, quando nós também vamos abrir a terceira turma da formação em finanças comportamentais. Então, se tu quiseres participar tanto do workshop, quanto já deixar a tua pré-inscrição na lista de espera da formação que vai abrir no dia 7/9, é só deixar os teus dados no primeiro link que tem aqui na descrição, que daí tu já vai ficar recebendo os e-mails com todas as informações, também entrar no grupo do WhatsApp e deixar tudo isso bem organizado. E já, né, antecipando, isso é uma coisa que eu vou falar repetidamente no nosso workshop de traço de personalidade, eu não dou desconto e não terá ofertas milagrosas com desconto. Na última formação, infelizmente, nós tivemos muitas tentativas de golpes. Algumas pessoas caíram nesses golpes, oferecendo a formação por R$300. A formação custa R$3.197 e agora ela tem certificação do MEC como um curso de extensão de 150 horas. Foi muito empenho para desenvolvê-la, muito mesmo. Eu até disse esses dias para o Gui, eu gostaria de ter contabilizado quanto de tempo eu investi, né, em fazer ela.
Mas, assim, foi um tempo absurdo. Mais de um ano produzindo conteúdo, produzindo aula, produzindo material, produzindo apostila. Então, é óbvio que um negócio com uma qualidade que tem a formação, o impacto que gera, não vai custar R$300. Não vai custar R$600, sabe? Então, não caia em golpe. Eu só já quero deixar isso muito bem estabelecido, porque eu não quero que ninguém caia em golpe por, meu Deus, olha que promessa maravilhosa. Não existe. A promessa maravilhosa é o conteúdo que eu estou entregando, a qualidade do conteúdo que eu estou entregando. E isso tem um preço, né? Obviamente o valor é superior ao preço que eu cobro, mas eu não estou, né? Eu já dou muito conteúdo aqui de forma gratuita e é justo que nós tenhamos um valor adequado para a precificação da formação. Então não caia em golpes, só deixando isso bem estabelecido. E aí voltando, né, para essas discrepâncias, quando nós vamos perceber, né, que eu preciso de um esforço tão grande, daqui a pouco eu também posso errar a mão. Então, esse é o nosso quinto. O sexto, o presente deve refletir o receptor, né? Então, quem está dando, ele acha que o presente ele deve ser único, deve ser elaborado, deve ser personalizado, quando na verdade ele só tem que ser útil e significativo para quem está ganhando. Não precisa ser mirabolante. E por fim, mas não menos importante, quem está dando acha que o presente deve simbolizar a relação, né? Então, tipo, eu tô doando, e aí esse ponto aqui muitos presentes no sentido de que o receptor, ele não percebe o valor disso. Peraí, ficou confuso, né? Voltando. O sétimo é o doador achar que pegar e fazer uma caridade por quem está recebendo o presente seria uma coisa muito interessante. Só que o que o estudo diz é que o receptor, ele tem uma percepção de que aquilo ali não está sendo feito por ele, sabe? Então é como se a percepção fosse muito baixa de propriedade daquilo, como se ele não estivesse fazendo aquilo. Então há um descompasso entre a intenção do doador e o receptor perceber valor naquilo, porque ele não acha que aquilo gerou um esforço dele, então ele dá pouca importância. Então, assim, talvez não seja o melhor caminho você presentear doando algo para alguém, né? A não ser que a pessoa faça a sua festa de aniversário já construindo esse contexto. Enfim, essas são coisas que eu acho bem interessante de nós discutirmos, né? Para que a gente pare de querer dar uma coisa que mais agrada quem tá dando do que tem quem tá recebendo.